Eu cumprimento a você com a paz do nosso Salvador Yahushua. Estamos aqui para encontro com a palavra. Amados, hoje nós temos um tema muito importante. Nós temos durante muitos anos falando sobre o processo de conversão ao Salvador Yahushua. E o primeiro passo que uma pessoa deve dar é se converter, é aceitar Yahushua. Nós mostramos uma sequência de 6 milagres que acontecem quando uma pessoa se converte ao Salvador Yahushua. E o primeiro milagre que acontece na pessoa é que todos os pecados do passado dela são perdoados. E eu percebi, o Espírito Santo me deu a direção de explicar melhor, porque existem pessoas que não acreditam que tenham pecados em sua vida. Nós vemos muitas pessoas dizer, olha, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, e acha que por isso, por não ter uma sentença judicial que penaliza e que pune a pessoa, por isso não precisa de perdão, mas a verdade é que precisa para ir para o céu. Para ir para o inferno, não precisa fazer nada, basta continuar como está. Muito bem, então vamos ver por que toda pessoa precisa de perdão. Toda pessoa precisa ser perdoada para poder dizer que está em dia, está reconciliado com o Criador, com o céu. Vamos analisar o ser humano na condição em que ele nasce da sua mãe. Ele já nasce com uma condenação lavrada contra si. Em Romanos 5, de 12 em diante, Romanos 5, 23, eu não vou ler, mas você lê depois, e ali fica claro que toda pessoa já nasce destituída de Yahweh. Entretanto, existem religiões que acabam enganando as pessoas e não enfatizam que o ser humano foi feito para ser perfeito. Então, em Gênesis 1:26, quando Yahweh fala que vai criar o ser humano, e em Gênesis 1:28, quando ele diz que criou o ser humano, ali nós vemos claramente que o ser humano foi feito da espécie de Yahweh, da espécie do Criador, não da espécie de animal, não da espécie de macaco, não. O ser humano foi feito da espécie de Yahweh, o Criador. E a espécie de Yahweh é de perfeição. Yahweh é uma pessoa perfeita, pura, santa, justa, fiel. Além disso, nós sabemos que Yahweh é onisciente, onipotente, onipresente, justo, fiel, verdadeiro. E esses atributos de Yahweh, alguns deles, o ser humano também tem. Portanto, o ser humano foi feito perfeito. Já existiu na Terra seres humanos perfeitos, como perfeito é o Pai, o Criador. Durante algum tempo já existiu um casal perfeito na Terra. Entretanto, depois, esse casal se rebelou e por causa dessa rebelião, todos os demais seres humanos herdam esse mal, a culpa, a sentença de condenação em sua vida. Por quê? Presta atenção. Porque Adão e Eva não foram perdoados. Não foram perdoados por quê? Porque não se arrependeram.
E por isso, todo ser humano já nasce com uma sentença lavrada contra si por causa do pecado de Adão que não foi perdoado. Nós estamos falando porque precisamos ser perdoados. Porque Adão pecou, não se arrependeu e por isso nós já nascemos com uma sentença de condenação lavrada contra a nossa vida. De forma que, se um ser humano nascer, crescer, continuar a vida e não nascer de novo, irá para um lago de fogo onde ficará para sempre. Precisamos entender que a pessoa nasce já no ventre materno, ela tem uma sentença de condenação contra a própria vida. E eu quero convidar todos os que estão presentes para prestar atenção agora na palavra e em nenhuma outra coisa mais. Não deixa nada ocupar a tua mente a não ser isso que Yahweh quer revelar agora. Muito bem, estamos falando sobre por que o ser humano precisa, necessita, carece de ser perdoado. Porque já nasce com uma condenação contra a sua própria vida. Ou seja, o primeiro homem errou, não se arrependeu, aí os filhos dele, todos os seres humanos, já nascem com a sentença de condenação. Além disso, além dessa sentença, como um processo, vou fazer uma comparação como se fosse uma multa do trânsito. É lavrada a multa, é lavrada a sentença. Enquanto a pessoa não pagar ou não justificar, fica registrado lá. É assim. Muito bem. Além do aspecto espiritual, que é essa sentença, a qual dá direito a Satanás de agir na pessoa, Satanás mexeu na carne do primeiro ser humano de forma que ele passou a ter uma cadeia genética perturbada a ponto de todo ser humano já ter uma carne que não se converte, uma carne que luta contra Yahweh. Como nós vamos ver aqui em Gálatas, no capítulo 5 de Gálatas, você acompanha aí na sua Bíblia, se puder, Gálatas 5, versículo 17 diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então, eu falei que do ponto de vista espiritual, o ser humano já tem uma sentença de condenação contra a sua própria vida. E do ponto de vista da carne, também já tem uma carne que não se converte. Portanto, esta é a condição na qual um ser humano nasce. Muito bem, ele nasce e precisa resolver esse problema. É por isso que muitos espertalhões, para enganar as pessoas, criaram religiões dizendo: não, aqui você consegue a salvação. Esta religião vai conduzir, religar você com o Criador. Mentira. Depois Yahushua vem e deixa claro para todas as religiões que nenhuma delas pode religar a pessoa com Yah, mas ele, Yahushua, pode. Então, se eu parar aqui, já fica claro por que precisamos de perdão. Porque para ir para o céu, precisa cancelar as sentenças de condenação que há contra as nossas vidas. Eu agora quero fazer uma leitura em 1 Pedro e em Efésios. Você está perto de Efésios aí, já deixa aberto. Vamos logo em Efésios, capítulo 2, os versos de 14 a 16. Nota o que diz. Porque ele aqui é Yahushua, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derrubado
a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu no madeiro a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Yahushua, por intermédio do madeiro, destruindo por ela a inimizade. Madeiro quer dizer aqui, a cruz, como muita gente chama. Então note, aqui está falando de inimizade. Então o pecado de Adão fez todas as pessoas nascerem inimigas de Yahweh. O pecado de Adão fez todas as pessoas nascerem inimigas de Yahweh. Grava isso no teu coração. Você diz assim: o pecado de Adão me fez nascer inimigo de Yahweh. O pecado de Adão colocou uma parede de separação em forma de inimizade entre eu e o Criador. Pronto. Então, por que precisamos de perdão? Para demolir, destruir essa parede de separação. Agora, ainda aqui, nós vamos em Efésios, no capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então todo ser humano é filho da desobediência, é filho do pecado, é filho da perdição, é filho do diabo, é filho da maldição. Todo ser humano quando nasce. Então por que precisa ser perdoado? Para acabar com isso aí. Eu quero fazer agora uma analogia interessante, que é a respeito do que acontece quando uma pessoa erra. No mundo, quando uma pessoa comete um crime, vamos imaginar o pecado como sendo um crime contra Yahweh. No mundo, quando uma pessoa comete um delito, é lavrado um processo. E esse processo, o juiz analisa e vai dar uma sentença de condenação. Portanto, lá no céu também é assim. Presta atenção. Quando uma pessoa erra, é registrado um processo, uma sentença contra a pessoa. Vai acumulando. Quando a pessoa erra novamente, já é lavado outra sentença. Outra sentença, aqui já está acumulando. E onde é que fica isso guardado? Fica em um livro, que lá em Apocalipse mostra, quando faz o julgamento final, que serão abertos livros. E nos livros que estão no céu são lavrados os atos da nossa vida. Se eu faço um bem, fica registrado no céu, e Yahweh sabe. Se eu faço uma desobediência, fica registrado no céu. Aí, aqui na vida, nós sabemos que as tentações são muitas, e cada vez que nós cometemos um delito, vai acumulando mais pecado. Aqui, ó, já tem outro pecado. Para você ler aí, ó. Pecado. Acontece que não existe pecadinho e pecadão, não uma mentirinha ou uma mentirona, tudo é pecado. Então aqui, pecado, outra sentença. Quantas sentenças você tem na vida? Aqui já tem muitas. Além da
sentença por causa do pecado de Adão, cada ato errado que você toma vai fazendo existir uma sentença. Aí se não quer ouvir a palavra, isso é pecado, vai ser lavrado outra sentença. E se a palavra diz que você está errado, você não gosta, é lavrado outra sentença. E assim na vida, uma pessoa vai acumulando sentenças. Olha, a quantidade de processos no céu que vão ser lavrados é imensa. O que é que Yahushua faz? Por que precisamos ser perdoados? Porque para cada sentença tem que haver uma libertação, tem que haver um perdão. Então, se da primeira sentença eu fui perdoado, então eu pedi para imprimir a minha ficha, vai sair assim, nada consta. Assim como no mundo, quando nós precisamos de um documento, né, para saber nossa ficha, né? Se eu fui perdoado de outro pecado, aí vai sair outro nada consta. E o outro pecado precisa também de uma sentença, nada consta. E o outro pecado também precisa de uma sentença. E se não existe uma sentença para aquele pecado? Por ele, vai para o inferno. Se eu tive o perdão de 60 sentenças, foi cancelado e Yahushua derrubou 60 e ficaram ainda alguma coisa. Não vai para o céu, porque precisa de perdão. Né? Então, para ir para o céu, lá no arrebatamento, o que vai acontecer? Além do nada consta, vai haver uma transformação na hora do arrebatamento e a ficha da pessoa vai ficar assim, limpa, pura, sem mácula. Você entendeu? Então, durante a vida, nós precisamos cancelar os pecados. Então, aqui está a quantidade imensa de pecados. E nós precisamos ter um nada consta de todos os atos da nossa vida. Você está entendendo? Então, para todos os pecados, aqui tem muitos. Não contei, mas tem vários. Vamos precisar de nada consta, ou seja, de perdão. Para quê? Para que na hora do arrebatamento, a minha ficha esteja limpa. Limpa. E aqui você vai comigo, 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim: o mesmo soberano Criador da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Salvador Yahushua, o Messias. Ou seja, na hora do arrebatamento, que pode acontecer a qualquer hora, a sua ficha tem que estar limpa. Por quê? Porque Yahushua na cruz arrumou para você, para seu pecado na cruz, Yahushua arrumou o quê? Um nada consta. Quando ele estava no madeiro, com as mãos cravadas no madeiro, ali ele tirou de Satanás, presta atenção, ele tirou de Satanás o direito que Satanás tinha de agir na vida dos descendentes de Adão. Quando ele anulou a sentença de condenação, ele fez com que Satanás, que tem direito de agir em todo ser humano desde o ventre materno, deixe de ter esse direito e a partir daí a pessoa se torna livre. Tem um detalhe muito interessante, que o problema
não é só o pecado. Eu quero que você veja em Apocalipse capítulo 12 e no verso 10, diz assim, Apocalipse 12, 10. Então ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Yahweh e a autoridade do Messias, do seu Messias, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Criador. O que isso está dizendo? Que Satanás acusa as pessoas. Por que ele acusa? Porque ele tem direito de acusar. Quem deu esse direito a Satanás para acusar o ser humano dos erros? Foi Adão. E por que ele tem esse direito? Também porque o autor do pecado é Satanás. E quando uma pessoa erra, quem arquitetou, o artífice daquela engrenagem de comportamentos, pensamentos, emoções que levaram a pessoa a errar, o autor disso é Satanás. Infelizmente, as pessoas ficam acusando umas às outras, as religiões acusando as pessoas, você está no pecado, você é pecador, você... Olha, na face da terra só tem 2 tipos de ser humano. Depois que Yahushua veio, passou a existir 2 tipos de ser humano. Antes só tinha um, mas agora, depois que Yahushua veio, só tem 2 tipos. Pessoas convertidas a Yahushua, que são pessoas que têm o nada consta, pessoas que têm cancelado em seu ser o direito de Satanás usar, e pessoas que vivem no pecado. E estas pessoas que não são convertidas, elas precisam do perdão para que todos os pecados do passado sejam perdoados, porque tem que ser todos. Porque se apenas um pecado for cancelado, a pessoa ainda está com processo na justiça, não pode tirar um nada consta. Então é por isso que na hora da conversão é preciso, acontece o perdão de todos os pecados do passado, que é derrubada a parede de separação que existe entre o ser humano e Yahweh. Isso é tremendo. Então, quando você nasceu, já nasceu pronto para ir para o inferno. Toda pessoa, sem exceção. Apenas Yahushua é que nasceu como ser humano, sem defeito. De forma que o ser humano, para ir para o céu, tem que acontecer alguma coisa na vida dele. E essa coisa é cancelar a sentença de condenação, derrubar a parede da inimizade, e é por isso que Yahushua diz, lá em João 3, verso 3. A isto respondeu Yahushua, em verdade te digo, que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Yahweh. E Yahushua diz também que o reino de Yahweh não vem com aparência. Ele vem, mas só percebe, só entende as coisas do reino, só enxerga, só compreende quem tem os pecados cancelados. Por quê? Porque Satanás, o acusador, como nós vimos em Apocalipse, ele acusa a pessoa, acusa. Olha, estão te explorando, estão te oprimindo, estão te massacrando, estão te fazendo mal, né? Fazendo a pessoa ficar cada vez mais rejeitada para não crer que o sangue de Yahushua purifica a pessoa de todo pecado. Então, por que precisamos do perdão? Quem não é convertido precisa limpar a sua vida, cancelar todos os pecados do passado, e esse cancelamento dos pecados do passado acontecem exatamente
no momento, naquele minuto em que a pessoa levanta a mão e a sua boca diz assim: eu aceito Yahushua como meu Salvador. Eu entrego a minha vida a Yahushua. Pronto. Na hora que disse isso, os pecados foram cancelados. Ou seja, lá nos livros do céu não tem mais sentença de condenação lavrada contra a pessoa. Lá no céu tem nada consta lavado lá. Por quê? Quando o acusador chegar e tentar acusar uma pessoa que se converteu, presta atenção nisso aqui. O acusador chegar e disser: mas você usou droga, mas você bebia, mas você fumava, mas você prostituía, você mentiu, você invejou, você desobedeceu a seu pai e sua mãe. Se a pessoa foi convertida a Yahushua, aí Yahushua lá no céu, como advogado, vai dizer: pai, não foi por ele que eu dei a minha vida, ele abriu a boca e me recebeu, portanto, eu rasguei a sentença, pai, e nada consta mais contra esta vida, porque no meu sangue há poder. Aleluia. Se você entendeu por que uma pessoa precisa ser perdoada, é isso aí. E depois de convertido, depois de se converter, presta atenção agora, a pessoa continua aqui e acolá, não sempre, mas aqui e acolá comete um pecado. Acontece que para cada pecado que uma pessoa convertida cometer, a sentença de condenação é mais grave. Por quê? Porque quando ela se converte, Yahweh coloca o Espírito Santo dentro dela. E ela, a partir daí, se torna indesculpável por ter errado, por ter pecado. E é por isso que ele dá o arrebatamento, o arrependimento, que é para a pessoa se tornar desculpável, quer dizer, perdoável. Então, na hora que a pessoa se converte, tem o passadão sujo perdoado, e a partir da hora que se converte, ao se arrepender de algum pecado que cometeu, então tem a sentença rasgada contra aquele pecado. De forma que na hora do arrebatamento, a pessoa vai estar assim, numa luta. Numa luta. A vida de uma pessoa convertida é uma vida de luta. Uma luta que quem batalha para a vitória não é mais a pessoa, é Yahushua. Mas a pessoa ali, né, pedindo ao Espírito Santo direção, sabedoria, entendimento para não pecar mais. E o Espírito Santo dá. Quando a pessoa desliza, cai num laço, não foi negligente, aí o Espírito Santo avisa de novo: olha, eu não disse que você não fosse. Aí o Espírito Santo lembra o que é que a pessoa tem que fazer: se arrepender, e a partir daí o perdão vem. De forma que na hora do arrebatamento, todas as pessoas têm que estar com nada consta de todos os seus pecados. Se acontecer vou dar um exemplo agora. Digamos, ontem eu cometi um pecado, e cometi mesmo, de fato. E não me arrependi. Eu me arrependi desde que eu cometi. Mas se eu não tivesse me arrependido, e o arrebatamento tivesse acontecido, o que acontece? Eu não subirei no arrebatamento, porque o Espírito Santo mostrou que eu estava em pecado, e eu me recusei a me arrepender. Agora, se, sem perceber, eu cometi um pecado, e sem ter o entendimento de que estou no pecado, eu subirei por quê? Porque Yahweh vai dizer assim: esse aí é daqueles que quando recebe a revelação que está no erro, vai e se arrepende. Então, não se arrependeu, porém vai subir. Por quê? Porque Yahweh olha para o coração. Aí a ficha da pessoa está limpa. Eu vou mostrar aqui em 1 Coríntios, você abre no capítulo 15. Então, uma coisa é uma folha com nada consta.
Outra coisa é uma folha em branco. A folha com nada consta, certo? Não dá direito de subir para o céu. Presta atenção. A folha, vou repetir, a folha com nada consta não dá o direito de subir para o céu. Tira o direito de Satanás agir na sua vida. Tira você da escravidão de Satanás. Agora veja 1 Coríntios, no capítulo 15, cuidado com o evangelho fraudulento que estão pregando por aí. 1 Coríntios, capítulo 15, no verso, vamos ver a partir do verso 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui, ó. Éramos assim. Vida de pessoa convertida em santidade. Tem nada consta. Mas a palavra está dizendo aqui que, apesar do nada consta, nós precisamos ter a ficha em branco. Continua lendo comigo. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, quem foi para o cemitério em santidade, em obediência, vai ressuscitar. E nós que estamos na terra, que estivermos na terra no momento do arrebatamento, terá nossa ficha transformada de nada consta para uma ficha totalmente limpa. Por quê? Porque no céu não entra impureza. E mesmo quando a pessoa se converte, ainda a carne da pessoa não se converte. Por isso, precisa haver essa transformação, para poder essa carne subir. E eu quero lembrar para você que nós vamos subir com espírito, alma e corpo. Lembra que Yahushua morreu, ressuscitou e depois ele apareceu e disse a Tomé, olha nas minhas mãos e vê. Ali ele estava dizendo, eu estou aqui em carne e osso. Está entendendo? Então nós vamos subir em carne e osso. Só que o que há, vamos ver aqui agora. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Então, para subir no arrebatamento, a pessoa precisa estar com a sua ficha limpa. Quem é que vai fazer isso aí? Iahu, no momento de levar as pessoas, ele vai tirar o nada consta, porque nada consta tira o direito de Satanás de agir em sua vida, o direito de acusar, e Iahu dá a você uma ficha limpa. Por isso, 1 Tessalonicenses 5:23 diz que devemos ser achados irrepreensíveis, íntegros, em espírito, alma e corpo. Amados, já é a última hora. É hora de despertar do sono. Você que já ouviu a palavra, você que já recebeu tantas oportunidades que Yahu deu para você hoje, ter nada consta de tudo que você pensa, nada consta de tudo que você fala, nada consta de tudo que você faz. Yahu deu essa oportunidade a todas as pessoas da face da terra. Não existe uma só pessoa que não tenha recebido essa oportunidade. O apóstolo Paulo diz que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. O problema é que os pais não pregaram o evangelho para os filhos e hoje nós temos um mundo, a maioria, não é? O mundo numa situação de erro e pecado que é certamente deplorável e torna
a pessoa condenada. Depois que eu me converti, eu percebi quantas oportunidades Yahweh me deu e eu desperdicei. Mandou os pregadores ir para a porta da minha casa. Pessoas que renunciaram à sua própria vida para vir à minha casa por amor a mim. Amor esse colocado no coração deles por Yahweh. E vieram à minha casa trazer a palavra para eu ter a parede de separação derrubada, para eu ter as sentenças de condenação canceladas, para eu ter o direito de dizer eu sou livre e Yahushua me libertou. Porque, meus amados, não se iludam, as pessoas não percebem isso, não sabem, mas se você for ver aqui em Colossenses, veja, em Colossenses, no capítulo 1 de Colossenses, você vê dizendo no verso 13, ele nos libertou do império das trevas. Ele que é Yahushua. Por que está falando império? Porque é uma estrutura de poder. Satanás tem poder. Quando a pessoa não é convertida, ele tem poder e direito de agir na vida da pessoa. Quando a pessoa é convertida, ele não tem mais direito nem poder para agir na vida da pessoa, se ela permanecer em obediência. Então Yahweh quer resgatar você do império das trevas, para salvar todos os pecados do passado que você cometeu, muitos sem nem saber que é pecado. Mas não tem esse negócio porque eu não sabia, não existe isso. Não existe esse negócio de dizer eu passei no sinal sem perceber, vai ser lavrada a multa. Continua lendo. E nos transportou para o reino do seu filho, do filho do seu amor, para o reino de Yahushua. Então o que é que Yahushua faz? O que é que Yahweh faz com uma pessoa que quer aceitar Yahushua? Tira a pessoa do império das trevas e coloca a pessoa no reino do céu. Só por isso vale a pena se converter. Porque quando Yahweh tira a pessoa do império das trevas, é porque ela aceitou Yahushua e ali os pecados dela foram perdoados. Então a pessoa passa a ver o reino de Yahweh. Ver como? Quando a pessoa vê alguém falar a palavra, no seu coração, o Espírito Santo vai dizer, assim, presta atenção, o Espírito Santo vai dizer, esta pessoa está falando por boca de Yahweh. É Yahweh falando, usando essa pessoa. As palavras que ela está falando vêm de Yahweh. Isso não vem da mente dela. Quem não é convertido não tem esse entendimento. Mas quem é convertido sabe por quê. Yahushua diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E a voz de Yahushua chega ao mundo inteiro. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, quando um pregador está pregando, é Yahushua falando para a pessoa, através daquele pregador. Então, quem é convertido, discerne, compreende, distingue se o que a pessoa está falando vem do céu ou se é voz de Satanás. Você está entendendo? Você quer ter esse direito de discernir, compreender as coisas do céu? É simples, é ter os pecados perdoados, porque aí Satanás não pode mais acusar, e aqui está dizendo que você sai do império, e Yahushua tem um reino. Reino é uma coisa imensa, império é uma coisa ali mais limitada. Então Yahushua tira você de um império, o império das trevas, um império que tem direito de agir em você, e transporta para o reino de Yahushua, dando a você liberdade e o direito de dizer para Satanás, você não pode me acusar. Você nunca mais vai dizer que eu fumei droga, que eu sou drogado, que eu sou cachaceiro, que eu sou prostituto, que eu sou mentiroso, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, porque Yahushua rasgou a sentença que havia contra a minha vida. Então eu quero convidar agora
você que está presente, você que está na internet, se quiser receber perdão de todos os pecados do passado agora, você se disponha e vamos fazer isso. Como é que isso vai acontecer? Quando é que você tem o perdão dos pecados do passado? Na hora que você se converte. E como é que acontece a conversão? Um discípulo de Yahushua convida você, você faz a aliança com Yahushua, com palavras que esse discípulo vai dizer para você. São palavras que estão na Bíblia. Depois que você disser essas palavras, então esse discípulo, na presença de testemunhas, vai orar e registrar no céu a decisão que você tomou. E só a partir desta hora que você teve a sua decisão registrada no céu, é que você passa a ter o nada consta. Somente abrir a boca e dizer eu aceito Yahushua e ficar por isso mesmo, não serve. Por quê? Porque pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, todas as coisas se confirmam. E assim como um batismo tem que ser presidido por um servo de Yahweh na presença de testemunhas, assim como um casamento precisa ser presidido por um servo de Yahweh na presença de testemunhas, também o que Romanos diz, que você vai olhar comigo, em Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10, dizem assim: se com tua boca confessares a Yahushua como Salvador, e em teu coração creres que Yahu o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então essa confissão tem que ter testemunhas. Não é só a pessoa dizer, Yahushua eu te aceito como Salvador, não. Tem que ter testemunhas. Vamos ver Mateus, capítulo 18. O que é que diz? Mateus 18. Aleluia! Pode ser diabo. Mateus 18, verso 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Então a sua confissão, quando diz confessar, precisa ter testemunhas dessa sua confissão. Eu quero convidar, aqui tem pessoas presentes, eu quero convidar a irmã Sheila para orar por quem agora quiser receber, aceitar Yahushua como Salvador de sua vida. Aleluia! Louvado seja Yahweh, em nome de Yahweh. Então, se você quer aceitar Yahushua, quer se converter para ter todos os pecados do passado perdoados e outros milagres ainda, você diz assim: Yahu, Criador do céu e da terra, eu venho te dizer, na presença das testemunhas, que eu aceito Yahushua como meu Salvador. Eu entrego a Yahushua a minha vida para ser guiada por Ele. E eu sei que neste momento foram perdoados todos os meus pecados. Eu me tornei filho de Yahweh. E no livro da vida está registrado meu nome como filho de Yahweh. E nesta hora, eu sei que Yahweh está enviando o Espírito Santo
para habitar em mim e ficar em mim para sempre. Eu sei que nesta hora eu recebi poder e autoridade para que em nome de Yahushua eu possa vencer Satanás e fazer milagres. Eu sei que nesta hora eu tenho à minha disposição muitos anjos para me ajudar nas coisas difíceis e impossíveis. Pronto, você disse isso, agora nós vamos orar registrando isso no céu. Quem está presente ora, quem está online ora pela pessoa ou as pessoas que tomaram esta decisão e vamos selar isso no céu. Iahu querido, em nome de Yahushua, apresentamos a Ti estas pessoas que aceitaram Yahushua como Salvador. Faz esses milagres acontecer em sua vida, dar a ela uma nova identidade. Pai, eu te peço, acampa teus anjos ao seu redor, manda o teu Espírito para habitar nela, dar a ela poder e autoridade para, em nome de Yahushua, fazer milagre. Resiste o nome no livro da vida como filho e perdoa todos os seus pecados. Assim seja. Pronto, você agora é nascido de novo. Mas você antes, não vai não, espera aí, ainda tem festa. A festa começou agora. E está havendo uma festa no céu agora por causa dessa decisão sua. São trilhões de anjos que estão lá no céu fazendo festa, 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 festa. Aí você agora em festa, você diz assim, ó, em festa, crendo, firmado na verdade. Você diz assim, Satanás, diga, você se converteu agora. Diga, Satanás, eu não tenho nada contigo. Meu negócio é com Yahushua. Ele me libertou. Ele rasgou a sentença. Ele anulou tudo que havia contra mim. Eu sou livre. Eu me libertei. Eu faço parte do reino do céu. E contra a minha vida, as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. Glória a Yahu. Assim seja. Que o Pai te abençoe e essa nova vida sua seja para a glória de Yahu. Olha, se você tomou essa decisão agora e o arrebatamento acontecer agora, depois disso aqui, você irá para o céu. Olha, direto, vivo. Você não está vivo? Você vai vivo para o céu. Aleluia. Viver no céu para sempre com Yahushua. Aleluia. Assim seja.